Bíblia para nós descobrirmos qual é o tema de hoje, ou o fruto de hoje. Abra a tua Bíblia lá em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Pode passar lá que já tem o texto ali também projetado. Hebreus 13, 15. Amém? Hoje é um versículo só, acompanhe comigo lá. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos ler todos juntos ali na projeção? Você pode olhar para lá e você pode ler junto comigo. Hebreus 13, 15. Vamos lá? Por meio de Jesus, porque é fruto de lábios que confessam o seu nome. Guarda isso no teu coração e vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua presença maravilhosa aqui no nosso meio. A Tua palavra diz que o Senhor estaria presente conosco quando nós nos reuníssemos em Teu nome. E agora, Senhor, nós nos reunimos em Teu nome para Te prestar culto, para Te prestar adoração, para Te prestar louvor, Senhor, mas ao mesmo tempo queremos ouvir a Tua doce e suave voz. Às vezes o Senhor manifesta a sua voz como um trovão que sacode as nossas vidas, que causa transtorno em nossa mente e ao mesmo tempo cura, limpa, transforma a nossa mente também. Mas Deus, às vezes a tua voz é suave, mansa, tranquila e nos traz, ó Deus, Pai, o refrigério que nós precisamos. Por isso vem, Senhor, com a Tua palavra como o Senhor deseja, seja como um trovão ou seja suave, mansa, Deus. Nós queremos ouvi-la nessa noite, para a honra e para a glória do Teu nome nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos falado sobre na lavoura de Deus. E quem é o agricultor na lavoura de Deus? Quem é o agricultor? João 15, tem lá quem é o agricultor. João 15, 1 fala: o Pai é o agricultor. O Pai, ou seja, Deus, o nosso Deus é o agricultor dessa grande lavoura. Mas e nós? Nós somos o que nessa lavoura? Bom, nós podemos ser o solo dessa lavoura. E que tipo de solo nós somos? Nós somos um solo duro ou nós somos um solo preparado? Nós somos um solo que a semente vai cair, não vai germinar, ou vai germinar e ficar fraca, ou nós somos um solo apropriado que a semente vai cair, vai receber a quantidade ideal de chuva, de sol, e essa semente vai brotar e produzir frutos. E que tipo de frutos somos? Que tipo de fruto nós produzimos? Que tipo de fruto que nós podemos produzir? Bom, nós aprendemos nessas últimas semanas que nós podemos produzir frutos da nossa própria carne. E se nós não estamos em Deus, e se nós nos distanciamos do Senhor, o nosso Deus, o agricultor, nós então produzimos frutos que não servem para nada, a não ser atrapalhar a vida das outras pessoas e atrapalhar a nossa própria vida. Mas tem outros frutos que nós podemos e devemos produzir. Estes frutos são frutos espirituais, são frutos que agradam a Deus. E em João capítulo 15, versículo 8 diz: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês produzirem muito fruto. Muito fruto. E que frutos são esses que nós temos aprendido? Nós aprendemos na semana passada a respeito de um fruto especial para as nossas vidas. E que fruto seria esse? Talvez seja o fruto mais importante que você deva produzir.
Que fruto? Talvez não, com certeza é. O fruto mais importante que você deve produzir. E que fruto é esse? Vamos ver se alguém lembra da semana passada. O fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, vem nos dizer, mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a bondade, benignidade, a mansidão, fidelidade, domínio próprio. Faltou 2. Já falei a longanimidade, mas são 9 que estão lá elencados: fidelidade, né, e a paz. Isso, fidelidade e a paz. São esses os 9 elementos de um único fruto, o fruto do Espírito. Rendeu essa discussão na nossa célula essa semana, né? E foi bom demais. Foi bom, pelo menos para mim. Foi bom para você que estava na célula. Foi bom. Porque nós acabamos discutindo bastante sobre esse fruto do Espírito. E foi bom demais discutir sobre esse tema na nossa célula. Espero que você converse com outras pessoas, leia bastante, decore esse texto de Gálatas 5, 22 e 23, porque lá vai dar condições para você produzir os demais frutos que nós vamos conversar daqui para frente. Hoje, em especial, nós vamos estar falando sobre um fruto que também é muito importante. Todos os frutos que nós vamos conversar são muito importantes, mas esse fruto aqui em especial, ele precisa fazer parte do nosso dia 24 horas. Ele precisa estar de forma especial na nossa boca o tempo todo, no nosso coração, na nossa mente. Deve ocupar a nossa mente. Hebreus capítulo 3, versículo 15, nós isolamos esse texto aqui no bom sentido, nós pegamos esse texto aqui para pegar algo precioso que essa palavra nos traz. Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte, que há um fruto que procede dos nossos lábios. Um fruto que nós produzimos através do pleno conhecimento de Cristo Jesus, mas é que ele flui dos nossos lábios. E que fruto é este? Você pode colar. Volta lá, Amado. Louvor. Então, nós vemos aí o primeiro tópico dessa mensagem, que o verdadeiro louvor é o fruto dos nossos lábios. Deve ser o fruto do meu e dos meus e dos teus lábios, o louvor a Deus. Mas o que é louvor? O que é louvor? Bom, a palavra louvor, ela significa exaltação a alguém, ou admiração, exposição dessa admiração. Louvor é o mesmo que reconhecer. Enquanto a adoração não é um ato, e sim um estilo de vida, aquele que adora, e o Gel leu o texto aqui, João capítulo 4, 24, que vai chegar a hora, e ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? O tempo todo eu adoro a Deus com o meu estilo de vida. Não é no domingo, não é na segunda, não é no sábado, não é em um dia da semana, mas é todos os dias da minha vida. Eu preciso adorar a Deus com a minha prática, com a minha vida, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com o meu amor ao próximo, manifestando o fruto do Espírito em mim. Eu adoro a Deus. Mas louvor, ele é um pouquinho diferente. Não é só viver, não é somente sentir que você adora a Deus. Louvor é expressão dessa adoração. O louvor é a expressão da tua adoração. Ou seja, o que Deus é para você. Eu queria que alguém aqui falasse assim, uma palavra dele, o que Deus é para você. Pai, o que mais? Tudo, o que mais? Não, mas tudo já eliminou tudo, né? Tudo acabou com tudo. Mas o que mais, enfim, além de tudo? Poderoso. Poderoso é amor. O que mais? Salvador. A paz. Criador.
quê, Alan? Deus é legal. Deus, ele é muito legal. Amigo. Deus é 10. Tem um padre famoso aí que fala Deus é 10, né? O slogan dele. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. Irmãos, nós poderíamos aqui alistar a noite toda e ainda faltar espaço de tempo para nós falarmos tudo o que Deus é. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você fala para Ele o que Ele é para você? Você tem dito para Deus o que Ele representa para você? Se você não faz, então você não louva. Se você faz, você sabe o que é louvor. Louvor é o ato de reconhecer e proclamar aquilo que Deus é ou representa para mim. Isto é louvor. E nós podemos fazer louvor de várias maneiras, de várias formas. Nós podemos fazer louvor em oração, certo? Você está lá orando no teu íntimo, no teu quarto, onde você estiver, e você ora e reconhece o poder de Deus, reconhece quem Ele é, reconhece que Ele é dono de tudo, Senhor dos senhores. Você pode fazer também através de uma canção. Quem gosta aqui de cantar? Pode levantar a mão, não tem vergonha nenhuma. Eu gosto, não aprendi ainda, mas eu gosto. Pode baixar. Você pode louvar a Deus através da expressão do teu corpo. Quem é que gosta de dançar? Olha lá, tem gente que gosta de dançar. Legal. Pode. Não precisa ter vergonha não, tá? Pode perguntar assim. Você levanta a mão bem alto e fala: eu gosto de louvar a Deus desse jeito. Eu gosto. Ele fica muito feliz de ver que você gosta de louvar a Ele através do seu corpo, através da sua voz. Tem gente que gosta de fazer poesia, né, irmã Francisca? Tem gente que gosta de escrever poesia. Tivemos aqui no ano passado, no dia 31, no dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, nós tivemos o culto dos talentos. E este ano, não fuja, nós teremos novamente o culto dos talentos. Tá bom? Então nós teremos aí o culto dos talentos, que é de dia 31 para dia 1º, nós vamos passar aqui na igreja. E você pode apresentar o seu talento. Teve gente aqui, por exemplo, que trouxe um prato de comida, tá? Um quitute. E essa pessoa faz o quitute com tanto amor, irmãos. Por exemplo, tem uma pessoa aqui entre nós que faz um quitute com tanto amor, olha só o meu tamanho. E olha, ela faz assim, como se ela estivesse fazendo do próprio Jesus Cristo, irmãos. É o louvor que procede das mãos dela. É o louvor que ela faz agradecendo a Deus. É tremendo isso. Tem gente aqui que trouxe peças de artesanato. E aquilo é louvor para Deus. Você sabia que tem gente que decora a nossa igreja com flores? Dá para ver, né? Mas você sabe quem é? A maioria sabe, olha só. Irmãos, todo mundo que vem aqui na nossa igreja fala: nossa, pastor, como é bonito, assim, difícil ver a igreja com flores, assim. E olha, é artificial. Nossa, mas é tão bonito. Pois é, a nossa Sueli faz. É para o louvor para a glória de Jesus, né, irmão? Amém. Para o louvor da glória do nosso Senhor. Você é bom em alguma coisa? Você sabe fazer alguma coisa nessa vida? Sabe? Eu tenho certeza que você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. E como você sabe, você precisa oferecer a Deus como oferta de louvor. No Antigo Testamento nós vamos ver ali algumas pessoas oferecendo louvor a Deus, desde
de dois irmãos, um par de irmãos complicadinho, né? O primeiro par de irmãos da história, Abel e Caim. A Bíblia conta que Abel levou o fruto do seu trabalho ao Senhor e Caim fez o quê? Também levou. Às vezes a gente critica, né? Caim, porque Caim, Deus não se agradou, porque Caim ele fez alguma coisa que estava errado. Irmãos, não foi porque a obra dele estava errada, mas que o coração de Caim estava errado. É isso que a Bíblia conta. Já o coração de Abel foi um coração disposto a louvar ao nosso Deus, a adorá-lo em espírito e em verdade. Caim ele ofereceu a sua oferta, que era o que ele sabia fazer, ele ofereceu a Deus. Deus recusou por causa do seu coração. Abel, Deus se agradou dele. Deus olhou lá do céu e falou: olha só o que ele sabe fazer. Sabia que quando você está fazendo o que você gosta, você pode oferecer para Deus, que Ele também vai parar, olhar e dizer: olha só, fui eu que dei capacidade para ele, fui eu que dei capacidade para ela. Tem gente que toca piano maravilhosamente bem. E você se admira, não é verdade? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por ver gente que toca música com perfeição, com destreza, com arte e júbilo. Agora pensa o coração de Deus, falando o seguinte: cada veinha, cada nervinho desse dedinho ali, fui eu que fiz. Fui eu que desenhei. Fui eu que coloquei no coração dele o desejo. Fui eu que coloquei a sabedoria na mente dele para que ele se desenvolvesse. Fui eu que coloquei a força de vontade. Deus se agrada de ver isso em nós, meus irmãos. Quando nós fazemos aquilo que nós temos para fazer da melhor forma possível. Isso é adoração, mas isso também é expressão de louvor. Nós vemos que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, muitas pessoas também levavam ofertas a Deus. E essas ofertas eram consideradas ofertas de paz, ofertas de louvor, ofertas de adoração e ofertas para perdão da culpa. A oferta de perdão da culpa normalmente era um sacrifício que era oferecido, representando o sacrifício de Jesus na cruz. Então as pessoas levavam lá o carneirinho, o cabritinho e sacrificavam aquele animal para, digamos assim, expiar sua culpa, mas na verdade era um simbolismo para o Cristo que viria a pagar a culpa daquele povo. E apagou de fato as nossas culpas. Existia a oferta que era de paz. A pessoa levava lá uma oferta para sacrifício, ou às vezes aquilo que ele colhia da sua lavoura. Então ele colhia lá, separava os melhores frutos ou os melhores cereais e levava no templo para adorar a Deus. Irmãos, era o que eles tinham de melhor. Existiam ofertas de adoração e ofertas de louvor. Então eles levavam lá incenso, aquilo que eles produziam na terra deles, tudo para louvor e glória no nome de Deus. O que você tem para oferecer ao Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que você tem para oferecer ao nosso Deus? A vida? E o que mais? O que você pode produzir para adorar a Deus? Você já parou para pensar nisso? Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Mas, meu irmão, o que você faz no seu dia a dia? Ah, pastor, eu levanto cedo, vou trabalhar, volto do meu trabalho, sei lá o que eu faço depois, e depois durmo, e acordo de novo, e é tudo a mesma coisa. Todo dia ele faz tudo sempre igual. Tem a música do Chico Buarque lá, né? Meus irmãos, nós podemos oferecer o nosso melhor para Deus enquanto nós trabalhamos. E quando você está lá no teu trabalho, você pode oferecer o teu trabalho ao Senhor. Deus, eu estou fazendo isso aqui, é para o Senhor. É da melhor forma possível.
Já contei para alguns irmãos aqui, eu já contei na igreja, que eu trabalhava na indústria. E todo dia era a mesma coisa. Me colocaram na pior parte do meu setor. Era uma parte de vazamento da peça. Sabe radiador? Radiador de carro? Agora pense no radiador da caminhonete Hilux. É praticamente um radiador de um caminhão. Uma peça pesada. Enchia de água aquele troço. E depois eu tinha que tirar a água no soco. Eu batia a peça assim para soltar a água. Depois tinha que passar ar naquela peça. De noite eu sonhava com aquilo. E de vez em quando eu estava dormindo assim. Eu me assustava porque eu estava fazendo um gesto lá de tirar a água de dentro do radiador. Irmãos, era um negócio assim que... Mas olha, eu odiava fazer aquilo. Eu tinha sonhos. Por exemplo, um dos meus grandes sonhos, e talvez o maior deles, era me tornar pastor. E eu pensava, olha, quem queria ser um pastor, está aqui fazendo esse serviço aqui. Tinha tanto serviço legal naquela indústria, meus irmãos. Tinha tanto serviço importante, me colocaram para ficar olhando lá, para ver se soltava a bolinha. E era 60 segundos, 1 minuto, que você ficava olhando para ver se soltava a bolinha. Não acabou os 60 segundos ainda, tá? Aqueles 60 segundos pareciam uma eternidade. Eu já não contava mais as horas, eu contava as peças. O que significava que eu tinha passado, se eu fiz 10 peças, passou 10 minutos. Irmãos, aquilo era um martírio para mim. Mas sabe que um dia eu cheguei em casa e perdi o meu emprego? Quem trabalha na indústria aí sabe, o dito do facão. Facão, para quem não sabe, é assim, quando há corte de funcionários. Daí eles falam na indústria que é o dito do facão. Vai passar o facão esse mês. O mês que vem é o mês do facão. E naquela época mandaram, sei lá, acho que 200 pessoas embora daquela fábrica. E eu fui para casa. E eu já não tinha mais o que fazer para conseguir dinheiro. Na época eu namorava, queria comprar uma casa para eu casar. E eu chorava. Oh Deus, por que o Senhor permitiu que eu perdesse meu emprego, Senhor? Irmãos, onde estava o meu coração? Quando eu estava trabalhando, estava na murmuração, na reclamação. Eu estava lá fazendo com desgosto aquele serviço. Agora que eu perdi o meu emprego, então eu vou chorar para Deus me dar o meu emprego de volta. Quantas vezes nós não agimos assim? Nós reclamamos do nosso patrão, nós reclamamos do nosso pai, nós reclamamos da nossa mãe, nós reclamamos do nosso cônjuge, nós reclamamos do nosso filho, nós reclamamos de tudo o que nós fazemos. Tudo! Nós não conseguimos fazer nada sem murmurar. E eu posso garantir para vocês que o contrário do louvor é a murmuração. O contrário, o oposto do louvor é a murmuração. Irmãos, quando eu perdi meu emprego, eu ia todos os dias entregar currículo, mandar por internet, fazia tudo para conseguir um emprego. Eu não conseguia, irmãos. Fiquei 3 meses sem emprego. 3 meses, para quem queria comprar uma casa, para quem queria casar, era impossível. Eu passava vergonha. Porque minha esposa, na época era minha namorada, ela nunca ficou sem emprego. Talvez porque ela não murmurava. Não sei. Pela graça. Mas olha, um belo dia eu estava lá, eu inventei algumas coisas para vender. Nunca vendi uma peça. Nunca vendi uma peça. Dei para minha mãe, dei para minha sogra, dei para minha tia, para o meu tio, para o cachorro, para o papagaio, dei tudo que eu tinha feito,
porque não vendi. E eu chorava, Senhor, o Senhor me tirou meu emprego. Quando eu voltei, irmãos, um dia eu estava lá, fazendo lá os artesanatos que eu estava fazendo para vender, e de repente toca o telefone lá em casa. Eu estava assim, com o telefone na mão, né? Oi, pois não. Ah, aqui é fulana. Era um nome bem estranho, assim. Era a única que eu tinha ouvido na minha vida. A hora que ela falou, eu caí de joelho no chão. Estou falando para vocês, que a minha irmã não está aqui, ela que me passou o telefone. Eu caí de joelhos no chão, e comecei a tremer, e falei, Senhor, é a fulana. Eu até esqueci o nome dela. Mas ela falou, olha, escuta, Marlon, Thiago, você quer voltar a trabalhar na Deus? Pelo amor de Deus, pode voltar agora. Eu saio daqui a pé e eu vou aí. Não tinha nem o dinheiro da passagem. Eu vou. Que horas que eu tenho que ir? Mas quando a gente perde, a gente dá valor. Irmão, a minha postura mudou completamente. Cheguei lá, eu sempre gostei de trabalhar na parte da manhã, porque é o meu período produtivo melhor. Quando cheguei lá, era para trabalhar das 2h15 da tarde até as 23 horas. Oh, Jesus, que horário! Obrigado, Senhor, por esse horário que o Senhor colocou para eu trabalhar. Eu não vou mais poder namorar, Jesus, mas louvado seja o teu nome, porque agora eu tenho trabalho. Não dava mais para eu ir na igreja, sabia? Não dava, porque minha escala era 5x1 e eu trabalhava 5 dias, folgava um, pelos meus cálculos, 45 dias depois eu podia ir no domingo na igreja. Alguém chegou para mim e falou, isso aí é seta do diabo, você não ir na igreja, é Satanás que colocou esse emprego na tua vida. Eu estou te falando, eu falava isso para mim. Eu falei, quer saber do quê? Eu creio que foi Deus que me deu esse emprego. Eu vou louvar a Deus porque eu tenho esse emprego. Vou continuar adorando ao Senhor porque eu tenho esse trabalho. Irmãos, eu passei a ter uma postura diferente. De novo, entrei e me colocaram num lugarzinho para trabalhar. Vou falar para vocês o que eu fazia na indústria. Tinha uma pecinha assim que tinha que colocar um anel de borracha que chama-se óleo. Tinha que colocar um anel de borracha naquela peça. Tinha que ser um por um, sem luva, com óleo. O óleo, até hoje eu tenho problema nas mãos, porque no inverno resseca a minha mão e começa a sangrar a minha mão por causa do óleo daquela época. Eu pegava, colocava, vestia. Colocava, passava para frente. Colocava, passava para frente. Bem mais leve do que o radiador. Mas pense você fazendo isso o dia inteiro, colocando um anelzinho de borracha naquela pecinha desse tamanho. Olha, irmãos, eu aprendi a ter uma postura diferente. Então eu chegava lá, colocava, e a cada óleozinho daquele, eu dava glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. O que você faz? Qual é o tipo de trabalho que você tem? Quando você levanta para trabalhar, o que você faz? Eu vou para Ele. Oh, Senhor. Bem que eu podia dormir um pouquinho mais. Ô, vida, podia ter nascido rico. E as mulheres, então, podia ter casado com um homem rico. Oh, meus irmãos, o que está procedendo dos seus lábios? É louvor? Ou o que está procedendo dos seus lábios é simplesmente murmuração? Não perca a bênção, meu irmão. Não perca a bênção, minha irmã. Faça como se estivesse fazendo para Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos adverte em uma de suas cartas. Fazei tudo para
para a glória de Deus. Em outro trecho ele diz: façam como se fosse para Deus. E ele não está falando para pessoas comuns, não. Ele está falando isso, sabe para quem? Sabe para quem que ele está falando? O apóstolo Paulo? Ele está falando para escravos. Escravos. Efésios fala sobre isso. Escravos, façam como se vocês estivessem fazendo para Deus. Já pensa um escravo trabalhar para o seu Senhor, terrível, tirano, como se fosse para Deus. Já começou a pensar nisso? Precisamos fazer o melhor para Deus. O verdadeiro louvor é o fruto dos nossos lábios. E por isso você precisa proceder louvando a Deus. Tudo que você faz. Tudo que você faz, você tem que fazer para a glória de Jesus. E você sabe como você faz isso? A primeira coisa que você precisa fazer é confessar a Jesus Cristo como Senhor, Salvador da tua vida. Se você não fez isso ainda, faça isso hoje, agora, o mais rápido possível. Diga: eu aceito a Cristo Jesus como meu suficiente e único Salvador e Senhor. Eu confesso a Cristo como Salvador e Senhor. Eu confesso a Cristo como o único Filho de Deus. Você precisa fazer isso porque isso é louvor. Você precisa também proclamar a Cristo Jesus. O que você fala no teu dia a dia? Sobre o que você fala no teu dia a dia? Alguns falam sobre piadinhas. Piadinhas de mau gosto, ou piadinhas sexuais. Alguns falam palavrão. Muitos palavrões. Outros falam escárnios. Outros falam fofoca. Irmãos, nós precisamos trocar isso tudo por falar. Ah, que bênção aquele irmão falando o seguinte. Mas também, né? Só falta falar: mas você é burro também? A pessoa já chegava falando e falava: mas também, né? Oh, meu Deus do céu, é só vocês para fazer essas coisas mesmo. Puxa vida, não era o momento. Não era o momento. O momento era de vir abraçar e vir dizer: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. E estou olhando por você. Você fez errado, não fez, se deixou de fazer. Irmãos, vamos tratar uns aos outros com amor. Nós estávamos conversando aqui pela manhã, e eu vou citar isso aqui porque eu tenho liberdade para fazer isso. Irmãos, a nossa igreja tem um problema que eu identifiquei aqui, ó. Agora, levanta as tuas duas orelhas para escutar. A nossa igreja tem um problema grave, sério, crônico, que quando eu entrei pela primeira vez aqui eu já percebi. Nós temos dificuldade com o trato com as pessoas. Porque nós achamos que nós precisamos falar a verdade. E é verdade. Precisamos falar a verdade, sim ou não? Sim. Mas de que forma nós falamos a verdade? Qual é a forma que nós escolhemos para falar que o irmão está errado? Asperamente? Nós precisamos falar com ele gritando, falar com ele como se nós estivéssemos falando com um cachorro. Irmãos, nós precisamos mudar isso na nossa igreja. Nós precisamos mudar isso nas nossas casas. Porque certamente isso vem de lá. Nós precisamos tratar as outras pessoas com amor. É com amor. Nós não podemos tratar o irmão com falsidade ou com desprezo. Nós precisamos ser verdadeiros. Sim, nós precisamos. Mas nós devemos achar a forma correta de falar. O apóstolo Paulo vem advertir Timóteo da seguinte forma: admoeste os irmãos com amor. Agora, quando ele vem falar sobre os idosos, o apóstolo Paulo fala assim, ó: admoesta os idosos como se fosse seu próprio pai ou a sua própria mãe. Por que nós nos chamamos de irmãos? Já falou para pensar nisso? Ah, o irmão Francisco. Ah, o irmão Alan. Ah,
irmão Alex, a irmã Aurélia, a irmã Ana, a irmã Sueli, a irmã... Por que nós falamos uns dos outros irmãos, mas nós não nos tratamos como irmãos? Isso desagrada a Deus, irmãos. Nós precisamos tratar uns aos outros com amor. E se nós vamos advertir ou admoestar o outro, nós precisamos falar com amor. Nós precisamos extirpar isso do meio da nossa igreja, irmãos. E eu conto com vocês para fazer isso. Tratar um ao outro com amor. A Bíblia fala, inclusive, exortai uns aos outros com amor. Nós precisamos agir assim. Nós precisamos apoiar o irmão. Suportai-vos uns aos outros em... Irmãos, presta atenção no que a Bíblia diz. Precisamos suportar, e como o apóstolo Paulo está falando sobre suportar, não é aguentar, não é tolerar. Sabe o que é suportar? Ali no original quer dizer assim, ó, carrega os outros nas costas. Isso é suportar. É carregar ele como se ele estivesse nas suas costas. Eu não aguento mais fulano. Pois pode aguentar. Porque Deus mandou você carregar ele nas costas. Deus manda carregar nas costas. Eu não aguento mais aquele abençoado. Pois pode aguentar. Porque Deus mandou você carregar. Suportai-vos uns aos outros em amor. Isso é louvor a Deus, irmãos. Esse é o fruto que nós podemos e devemos oferecer ao Senhor. O próximo tópico. O próximo tópico diz assim: o verdadeiro louvor deve ser como um sacrifício. O verdadeiro louvor deve ser sacrificial. O verdadeiro louvor não pode sair de graça. Não pode sair de graça. Se sair de graça, eu quero te dizer, não é louvor. E eu vou te explicar como é que é. Primeiro, o verdadeiro louvor, que deve ser como um sacrifício, é o mesmo que se fazer louvor em meio às dificuldades. Abra a tua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Agora nós vamos passear um pouquinho nas Escrituras, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Alguém tem outra tradução aí? Em tudo. Aqui, irmãos, tem um problema teológico, um problema de entendimento, ao que alguns eruditos diriam que é um problema de interpretação. E as pessoas dizem: pastor, perdi o emprego, é dando glória a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando que não é para você agradecer por ter perdido o emprego. E a gente tenta até converter essas situações que acontecem no nosso dia a dia, não é? Eu perdi isso porque Deus tem um plano maior, tem um plano melhor. E se Deus não tem um plano maior ou melhor, esse crente ele se frustra. Ele perdeu um emprego lá que ganhava 10 mil reais por mês. E em seguida, ele vai conseguir um emprego que vai ganhar 1.000 reais por mês. Ele vai dizer que é Satanás que está atiçando ele. É Satanás que está ali com o garfo espetando ele. Por quê? Porque nós nos frustramos, dizemos: eu perdi isso porque Deus quer me dar o melhor. Às vezes Deus não quer te dar o melhor. Às vezes Deus quer te provar, meu irmão. Às vezes Deus quer te provar, minha irmã. Às vezes é porque você precisa melhorar. Enfim,
Então nós precisamos dar graça em todas as circunstâncias. Não é por tudo, mas em tudo. Independente do que você esteja passando, dê graças a Deus. Porque isso é sacrifício de louvor. Sabe o que é? Quando você está passando por um dilema, por uma prova, você colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor é meu Deus e está me sustentando. É isso. Você não vai agradecer a Deus: obrigado, Senhor, por ter me tirado o emprego de 10 mil reais e ter me dado um de 1.000. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me judia mesmo. Porque as pessoas que entendem esse texto de forma errada, na verdade elas estão agradecendo a Deus porque Deus está punindo elas. E não é assim. Deus tem seus planos. Na forma tem uma música que a gente gosta demais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Tens os Teus caminhos, tens os Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, e me coloco aos Teus pés. Pois és Senhor, pois és fiel, pois és fiel, pois és fiel. Irmãos, é no meio das circunstâncias adversas. Isso é louvor, sacrifício de louvor. Nós precisamos oferecer esse tipo de sacrifício de louvor. Mesmo sem vontade. Eu tinha um pastor que ele sempre dizia o seguinte para mim: eu gosto de repetir, agora chegou a minha vez. Você não tem vontade de louvar? Não? Então louve até ter vontade. No começo vai ser aquele negócio forçado. Vai ser aquele negócio que é complicado de sair. As palavras nem saem direito. É alguém que não sabe orar. Ore até você aprender. Se não sabe louvar, ore até você saber, até você aprender. Você precisa desenvolver esse hábito na sua vida, hábito de louvar a Deus, hábito de engrandecer o nome dEle. Irmãos, nós precisamos oferecer louvor a Deus. Isso não é uma opção, isso é um mandamento de Deus para você. Sabia que isso é um mandamento? Quando Moisés diz: ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Na verdade, Moisés está falando: louve, adore a Deus dessa forma. É com tudo que você tem. É um mandamento de Deus, não é uma opção. Se você estiver com vontade, você deve louvar. Se você estiver feliz, louve. Mas se você estiver triste, não precisa. Não. É em todo momento, em todo tempo. Se você for ler o livro de Salmos, faça essa experiência. Veja os livros, algumas poesias do livro de Salmos, e você vai ver: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Nós cantamos isso, inclusive. Em todo tempo você precisa louvar a Deus. Mesmo que tudo diga que não, abra a sua Bíblia lá em Atos 16, 25. Atos 16, 25. Para poupar um pouquinho de tempo, eu já vou lendo aqui, mas você pode ir abrindo aí na sua Bíblia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouviam. Mesmo que tudo diga que não, você precisa louvar a Deus. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, algemados, tinham levado uma surra, meus irmãos. E a lei romana dizia que para alguém que causava tumulto, frenesi numa determinada cidade, essa pessoa devia ser levada na praça pública, e na praça pública mesmo levar 30 varadas. 30 varadas, era a pena máxima, quando se tratava de castigo assim, físico. 30 chibatadas. E a vara assim é como se fosse uma vara de bambu seca, e eles então tiravam
a roupa do cidadão, expunham a nudez da pessoa, a pessoa ficava só com um lençolzinho em volta, e a população contando em volta se tinha dado menos de 30, aquela não foi bem dada, aquela escapou, dá-lhe mais uma. E a população então tinha aquilo como um espetáculo. Agora pensa, Paulo e Silas levando o testemunho de Jesus Cristo para uma cidade, levando a palavra de Deus, isso é louvor. Aí eles são presos, são pegos, porque estavam agitando. São levados para a cadeia por volta da meia-noite, os dois ensanguentados. Pode apostar que eles estavam ensanguentados. E ali, ensanguentados, louvando. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu lembro de um pastor pregando a respeito disso, agora me veio essa música na cabeça. E ele perguntou: qual é a canção que você cantaria nesse momento? Que tipo de canção você cantaria como Paulo e Silas? O pastor cantou essa música, ele cantaria isso. Depois que o pastor cantou, eu também canto. Em todo momento que eu estou passando por aflição, eu falo: eu te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importa. Mesmo que tudo diga que não, ofereça louvor a Deus. Mesmo que custe. 1 Crônicas 21, 24 diz assim: o rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. O rei Davi precisava oferecer um sacrifício ao Senhor, e ele estava passando uma terra ali, e falou: eu preciso oferecer um sacrifício ao Senhor, me vende ali um bezerrinho. E Araúna falou: rei Davi, o Senhor será rei de Israel, está aqui, pega, escolha qualquer um aqui no nosso quintalzinho aqui, pega qualquer animal, o que você achar melhor, e eu ofereço ao Senhor. Davi disse: se eu oferecer o sacrifício que você está me dando aí, o bezerrinho, o bichinho que você está me dando, esse bichinho é teu. Eu quero oferecer aquilo que é meu. Eu quero oferecer aquilo que me custe. Eu não quero oferecer alguma coisa que seja de graça. Irmãos, o desafio nessa noite para você, mesmo que tudo diga que não, mesmo que a situação prove que você não tenha que fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você tenha vergonha, louve a Deus. Louve a Deus. A tua recompensa vai ser ainda maior se você fazer dessa forma. Se você fizer aquilo que te custa, aquilo que não custa nada. Vim todo domingo na igreja e está tudo bem. Irmãos, nós não fazemos mais do que obrigação. Agora está tudo ruim lá em casa. Eu estou vindo na igreja para adorar o Senhor. 2012 a Sara ficou doente. Eu já contei isso várias vezes aqui. E sempre eu tiro uma lição disso tudo. A Sara foi proibida de ter convívio social. Nós proibimos a visita na nossa casa. Os irmãos não poderiam ir na nossa casa. Os nossos familiares não poderiam ir na nossa casa. Porque se a Sara tivesse o mínimo contato com qualquer doença, ela morria em 2 horas. A doença tomava conta dela, porque ela não tinha nada de imunidade. Chegou um processo, um período do tratamento da Sara, que uma criança normal, tem de 5.000 a 15.000 leucócitos. A Sara estava com 500. O mínimo é 5.000. E ela estava com 500. Tinham que olhar o sangue dela lá na lâmina e contar a mão. Meu Deus. Quantas células de defesa ela tinha no organismo. Ela não pôde ir para a igreja. 6 meses
Graças a Deus a gente nem lembra disso. E para nós foi tão rápido. Para a glória de Jesus foi muito rápido. Chegou um dia, um domingo, estava tendo na igreja, a Sara, inclusive, na primeira semana, ela não ficou triste que iam cortar o cabelo, ela ficou chateada, mas não falou nada que iam cortar o cabelo dela. Ela falaram para ela que ela não ia mais poder receber visita, e ela ficou chateada que ela não ia poder fazer visita, porque ela não podia receber visita. Aí a gente dá a pior notícia para ela: filha, você não vai poder ir na igreja. Minha filha tinha 4 anos, irmãos. 4 anos. Ela gritava dentro do quarto do hospital. Ela gritava. A enfermeira abriu a porta e falou: o que está acontecendo? A Evelyn falou: a gente contou para ela que ela não vai poder ir na igreja. Ela gritava, irmãos. Eu fiquei sabendo que ela ficou doente na quarta-feira, no domingo eu tinha que pregar na igreja. O meu coração para pregar na igreja. Irmãos, aquele culto foi maravilhoso. Lembro como se fosse hoje. O meu louvor a Deus, ele fluiu muito melhor. E a minha filha não podia ir na igreja. Quando começou o louvor, as músicas que ela gostava de dançar. Ela adorava dançar aquelas músicas. Eu olhei para aquilo, na hora eu já sabia. Tocava a música que ela sabia de cor. E ela ia para frente dançar lá na frente. Vinha um por trás de mim e abraçava. É a música que a Sara gosta de dançar. Irmãos, a Sara foi privada de ir na igreja, aquilo que ela mais gostava. Chegava domingo à noite e nós chorávamos, porque nós não podíamos ir, a família, os 4 para a igreja. Quando ia eu sozinho, porque em Osasco não podia ir, porque senão ele pegava alguma doença e levava para ela também. Irmãos, foi terrível, foi tenebroso. E desse tratamento todo, o que mais nos chocou, pode perguntar para ela. E quando vocês veem lá no Facebook que ela coloca assim, e que vem mais dias de sol, não é só para a gente festejar, não é só para a gente brincar. É para que os dias de sol apareçam para nós louvarmos o nosso Deus. A família toda. A família toda. O que nós mais desejamos nessa vida, meus irmãos, é louvar e adorar a Deus. É o que nós mais gostamos de fazer. Um dia, né, Gisele? A Sara já fazia 6 meses que não ia na igreja e nós fomos desobedecendo depois do 6º mês. Porque o médico disse que até o final do tratamento, 2 anos, nós não poderíamos ter um convívio. E estava fechando os 6 meses e fizeram um culto infantil diferente na igreja. Aí me ligaram: acessa o Facebook lá. Aí a gente acessou o Facebook. Agora nós vamos fazer um teste. Estamos filmando aqui. Vocês estão vendo a gente? Estamos. A gente está conseguindo ver vocês. A gente fez o culto infantil dentro da nossa casa. Era um culto de Páscoa. Um culto de Páscoa. E as crianças todas festejando, todos eles pararam, eles queriam ver a Sara. A Sara ficou entusiasmada com aquilo, de poder participar mesmo à distância de um culto na igreja. Irmãos, quando a Bíblia fala que da boca das crianças Deus suscita o verdadeiro louvor, é a mais pura verdade. Porque nós víamos o coraçãozinho dela exultando de alegria em poder participar de um culto, mesmo à distância. E qual é a desculpa que nós arrumamos para não vir à igreja? Para nós não frequentarmos uma célula? Qual é a desculpa que nós encontramos quando está chovendo, quando está difícil, quando eu estou cansado? Qual é a desculpa que nós encontramos, meus irmãos, para não adorar a Deus?
para não louvar ao Senhor. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Estou muito ocupado. O desafio de Deus para você nessa noite é: não importam as circunstâncias, não importa a dificuldade, não importa que tudo diga que não, diga para o Senhor: Deus, sim, eu louvo o Senhor. Coloque-se de pé nessa hora.